O filme Sem Limites ficou famoso por causa de uma ideia que, vamos combinar, é irresistível, né? Uma pílula que desbloqueia 100% do cérebro. Mas e se a mensagem de verdade do filme for justamente o contrário? E se o grande segredo não tiver em adicionar alguma coisa, mas sim em tirar? É isso que a gente vai ver agora. Olha, a percepção que todo mundo tem é que essa é uma história sobre ganhar, sobre adicionar uma habilidade mágica, só que a mensagem mais profunda do filme é que a transformação real vem da perda, da subtração daquilo que nos impede. O filme não é sobre se tornar um super-humano, é sobre parar de se auto-sabotar. É só lembrar da primeira vez que a gente vê o protagonista, o Ed Mora. O apartamento dele tá um caos, o prazo do livro que ele tinha que escrever já foi pro espaço, e ele tá lá, parado, em silêncio, sem conseguir mexer um dedo. E não é uma paralisia por falta de opção, é pelo excesso. O cérebro simplesmente trava. É nesse ponto, bem antes de qualquer pílula, que a história de verdade começa. Esse estado do Ed não é preguiça, sabe? É uma paralisia que nasce de tanto tentar e principalmente de um medo gigantesco de falhar. A bagunça no apartamento do Ed conta uma história muito interessante. Não é a desordem de alguém que não se importa com nada. Pelo contrário, aquilo ali é a evidência do esforço, das paixões, das tentativas. Os livros lidos, os rascunhos, o violão, são tipo artefatos de alguém que já lutou muito. E aqui está o ponto central. O bloqueio do Ed vem exatamente daí. Ele tentou tanto em tantas coisas diferentes que o medo de não ser bom o suficiente acabou ficando maior do que a vontade de continuar. A paralisia dele é o ponto final de uma longa batalha, e não o começo da apatia. Então, a gente chega na ideia principal. A pílula NZT não adiciona nada de novo para o Ed. Ela não cria conhecimento do zero. Ela simplesmente tira as barreiras internas que estavam segurando ele. A dúvida, a ansiedade, aquela vozinha crítica que fica na cabeça da gente. E as primeiras ações dele mostram isso, de um jeito brilhante. Ele não sai correndo para investir na bolsa de valores. Primeiro, o crítico interno se cala. E qual é a consequência imediata? A necessidade de organizar o mundo de fora. Ele começa a limpar o apartamento porque, se o caos mental foi embora, o caos físico tem que ir também. Logo em seguida tem aquela cena com a esposa do senhorio. Ela tá nervosa, reclamando. Em vez de brigar de volta ou só ignorar, o Ed escuta. Ele tá completamente presente. E ele ajuda a resolver um problema da faculdade de Direito, não com um QI superior que surgiu do nada, mas com atenção total, sem nenhuma distração. O NZT não deu mais foco para ele. Ele só removeu as distrações que impediam o foco que ele já tinha. Mas aí a história dá uma virada. O filme começa a revelar o perigo escondido desse poder todo. A grande armadilha do sucesso que não foi conquistado pelo esforço. E essa pergunta prepara o terreno para o diálogo mais importante do filme inteiro, que é entregue pelo personagem do Robert De Niro, o magnata Carl Van Loon. Essa fala é demolidora. O Van Loon não está agindo só como um vilão. Ele aponta a verdadeira fraqueza do Ed. Uma coisa que a pílula não consertou, só mascarou. Uma impaciência profunda e um desejo por resultados sem passar pelo processo. Então, o ponto crucial é esse. Sem a luta, sem subir degrau por degrau, não existe uma base sólida para sustentar o sucesso. A dor do processo é o que realmente grava o aprendizado, é o que transforma a tentativa em habilidade. O Ed pulou essa parte e, por isso, a base dele é frágil. Isso tudo nos leva a conectar a metáfora do filme com uma experiência que todo mundo conhece. Aquele estado interno em que tudo flui sem esforço, em que os problemas parecem se resolver com facilidade. Muitas análises dizem que o NZT simboliza disciplina, foco, novos hábitos. E olha, não está errado, mas a verdade mais profunda é outra. O NZT representa um momento único da decisão, a decisão de sair do próprio caminho. Não é sobre adicionar algo novo, mas sobre parar de fazer algo que já estava sendo feito, se sabotar. Esse momento de virada, esse momento NZT, que todo mundo pode ter, não é uma coisa grandiosa, não vem com fogos de artifício nem com uma trilha sonora inspiradora. É algo muito mais simples e poderoso. É a decisão pequena, sem nenhum glamour, de dar o primeiro passo. Assim como a primeira ação do Ed foi limpar o apartamento dele, o verdadeiro avanço é o desejo súbito e silencioso de começar a arrumar o próprio quarto. E isso nos deixa com uma reflexão final. O filme sugere que a capacidade não é o problema. O potencial já está todo ali. A verdadeira questão não é se a capacidade existe, mas quando uma pessoa decide parar de ignorá-la e finalmente começar a usá-la.